Bom, Felipe, eu acho que o mais importante é a gente botar em contexto o que aconteceu hoje antes de avaliar o leilão em si. O que a gente está vendo hoje não começou ontem, nem anteontem, nem no começo desse ano. O que nós estamos vendo foi o resultado de um trabalho feito pelo governo ao longo dos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos de trabalho, onde o governo entendeu que havia uma agenda do setor que, se não fosse atacada, a gente não criaria as condições competitivas para o Brasil ter o sucesso que teve hoje. Então, ao longo desses 2 anos foram construídas revisões de modelo regulatório, foi feita a revisão do modelo de conteúdo local, houve um grande esforço na extensão do Repetro até 2040, houve toda uma discussão sobre unitização, entre outras. E tudo isso criou um clima e deu um sinal para a indústria que o Brasil está no caminho correto. Então, o resultado que nós tivemos hoje coroa isso. E o que foi isso? O que foi esse resultado de hoje? Quando você olha que ontem havia uma discussão que, por causa da retirada de 2 blocos, tinha gente que perguntava ao IBP se era um banho de água fria no leilão, e a gente dizia exatamente isso. Com a história do que aconteceu, com o trabalho que foi feito, não são os 2 blocos que vão fazer o leilão. Logicamente, é uma perda não poder vender os 2 blocos, porque eles eram muito atrativos, mas existiam outros 68 blocos com capacidade de atrair bons investimentos. E o que aconteceu hoje? Hoje foi, digamos, o coroamento de todo esse processo, onde tivemos uma arrecadação recorde de bônus, mais de 8 bilhões. Isso significa mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de dólares em bônus, 2 bilhões e meio, mais ou menos, 2 bilhões e 700, o que é bastante relevante, recorde dos recordes do Brasil, e teria sido ainda melhor com os 2 blocos, não tem dúvida, mas isso demonstra que não eram aqueles 2 blocos que iriam fazer o resultado do leilão. Com isso, nós tivemos mais de 600% de ágio e um compromisso, que é o mais importante, um compromisso de investimento no país de mais de 1,2 bilhões de dólares, de reais, desculpa. E com isso, o que esse leilão trouxe? Diversidade. Então, diversidade mostra que o Brasil é um local atrativo de investimento. Eu até gostaria de chamar a atenção a participação da Wintershall, que até então não participava no Brasil em exploração e produção, talvez já tenha participado no passado, mas voltou com um apetite enorme de participação, e você viu comprando blocos, seja em parceria, seja para ser operador, que foi muito interessante. Participação de múltiplos operadores na bacia de Campos e de Santos, você vê uma miríade de atores agora participando como operadores, seja a própria Repsol, seja a BP, seja a Shell, seja a Exxon, que veio para ficar, então ela mostrou que agora ela voltou para ficar, seja a própria Petrobras, que é um grande ator e tem um papel importante, assim como players nacionais como a própria Queiroz Galvão, que voltou junto com a Exxon para participar nos blocos lá do Sergipe Alagoas. Então tudo isso mostra que o leilão criou diversidade e pode, sem sombra de dúvida, ser considerado um sucesso.